Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você. Deu-me ternura. Ave, meninas e meninos muito queridos deste canal Vovô na Liturgia. Não se esqueçam de colocar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar as informações que aparecem por aqui. Você ajuda muito a levar essa evangelização a cada dia a mais lugares e a mais pessoas. Vamos seguindo. Nesse 21º domingo do tempo comum, nós somos chamados a refletir sobre o papel de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E por falar em vida da igreja, meninas e meninos, aproxima-se o último sábado do mês. Vocês lembram, né? Ocasião em que, a partir lá das 13 horas, nós estamos reunidos com as famílias assistidas pelo projeto Quem Ama Cuida. É no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E as irmãs Lurdinas, vocês sabem, tocam esse projeto com muita dedicação, com muita piedade cristã. E elas contam com o nosso apoio. Cestas básicas, roupas, palestras, oração, brincadeira com as crianças, refeição com as famílias. Tudo isso acontece nesse sábado, nesse último sábado de cada mês. E se você puder colaborar com doações, colaborar comparecendo, colaborar brincando com as crianças, colaborar assim, carregando os móveis de um lado para o outro, nós precisamos muito de braços para ajudar. Informações estão na tela, informações estão nos nossos comentários e você pode nos ajudar muito. Se você tem alguma doação para fazer, combine conosco nos comentários, nós iremos buscar essa doação onde você disponibilizar. E agora, meninas e meninos, irmãos assim muito queridos, ouçamos o Evangelho desse domingo, como de hábito na voz do nosso querido irmão Hernani. Vocês sabem, ele é equipista, membro das equipes de Nossa Senhora. Fala, Hernani. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É verdade, Jesus sabe perguntar. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, Jesus também sabe confiar. E ele confia a nós alguma missão e garante que caminha conosco. Observem só, ele faz uma pergunta, ele ouve uma resposta, mas ele, para que a resposta se materialize bem, ele nos dá uma missão. E ele vai caminhar conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós nos recordamos que na primeira leitura, Deus entrega as chaves da casa de Davi lá para Eliacim e destitui Sóbina de uma certa posição. Isso nos relembra que algo vai acontecer daqui a pouco com essa história de entregar as chaves a alguém. Tá? Na segunda leitura, Paulo louva a grandeza, louva a sabedoria e os caminhos impenetráveis de Deus. Ora, meninas e meninos muito queridos, eu quero lhes pedir só para a gente entender mais o que Paulo quer dizer quando louva a sabedoria de Deus. Leiam também, no livro da sabedoria, há uma definição, podemos chamar assim de definição dessa sabedoria que vem de Deus. Livro da sabedoria, vocês podem olhar no capítulo 7, nos versículos, leiam do 24 ao 30, mas a definição está no 26. No 26 diz ali o livro da sabedoria: a sabedoria é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade.
Ora, além de definição, isso é lindo, né? A sabedoria é uma imagem da bondade de Deus, espelho sem mancha do poder de Deus. É sobre esta sabedoria que Paulo está falando na nossa segunda leitura. E depois nós chegamos ao Evangelho. E no Evangelho Jesus faz duas perguntas. A primeira resposta não satisfaz, não. Jesus quer saber o que pensam sobre ele, né? Quem acham que eu sou? E quando a resposta diz que ele alguns pensam que ele é determinado profeta, determinado sábio, etc., Jesus não se satisfaz com isso. Jesus não pode, e isso fala no nosso coração, Jesus não pode ser confundido por nós com um profeta do passado, com um mestre, com alguma pessoa importante. Nós precisamos perceber Jesus como o protagonista do nosso hoje, da nossa vida de agora. Esse Jesus é aquele Jesus que está vivo, é aquele Jesus que vive na igreja, que vive no mundo, Jesus que nos acompanha. Nas palavras do Papa, ele, guia experiente e sábio, está feliz por nos acompanhar nos caminhos mais difíceis e nas subidas mais árduas. Cristo ajuda-nos a caminhar, como fez com Pedro e com os outros discípulos. É precisamente Pedro, no Evangelho de hoje, que compreende isto e, por graça, reconhece em Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. O Papa nos conta isso. O Evangelho não termina nessa confissão de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo, e portanto reconhece para Jesus que esse conhecimento, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, esse conhecimento, podemos chamar assim, vem do Pai. Olha o que ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. Portanto, se ele fala em Filho, ele está recebendo uma informação do Pai. Nesse instante, quando Jesus ouve essa informação de Pedro, Jesus lhe confia uma missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso, meninas e meninos, nos permite perceber que a fé verdadeira não vive apenas dentro de nós. Não é suficiente que eu reconheça no Cristo esse Filho do Deus vivo. Não é suficiente. Isso tem que transformar alguma coisa em mim. Essa convicção que eu obtenho do Pai precisa se transformar, precisa transformar o meu interior, precisa se transformar numa responsabilidade com o próprio reino de Deus e numa responsabilidade com o serviço aos irmãos. Aí vem a nossa missão. É preciso deixar que o Pai, esse Pai, revele Jesus no nosso coração. Vocês acham que é suficiente fazer as coisas certas? Reconhecer que Jesus é o Senhor? Coisa nenhuma. A gente lembra que 2 semanas atrás havia aquele jovem rico que se aproximava de Jesus e fazia a ele umas perguntinhas. Ora, se aquele jovem se aproximou de Jesus, é porque ele já reconhece em Jesus, naquele momento, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus vivo. Tanto que ele foi ao Jesus para perguntar, puxa, eu já estou fazendo tudo certinho, sabe? Eu já compartilho com os pobres, eu faço as boas ações, etc, etc. Mas ele queria saber o que falta. O que me falta para que eu possa ser digno de chegar no reino de Deus? Lembram? Jesus disse a ele algumas coisas e o Senhor lhe confiou alguma coisa a mais. Confiou uma missão. Assim como fez com Pedro ainda há pouco, né? Confia uma missão. Porque na missão a gente diz a Jesus, é verdade, Senhor. Reconhecer-te como Cristo, Filho do Deus vivo, transforma o meu interior, me faz estar disponível para te seguir. É por isso que a missão vem. E às vezes é uma missão difícil. Aquele jovem desistiu da missão, porque ele era muito rico. E a missão era despojar-se de tudo e seguir ao Senhor, depois de servir ao próximo. Despojar-se de tudo, transformar a riqueza em serviço para o próximo. Ora, ele desistiu. Ele era muito rico. Para ele era muito difícil. Para Pedro, o que se pediu foi, Pedro, eu vou te dar a missão de seguir com a igreja que eu estou fundando agora. Você segue com essa missão. Ora, meus irmãos e irmãs, nada pode ser mais duro do que isso. Era uma missão muito difícil. Muito difícil que os Pedros que vieram depois, os nossos papas todos, né? Pedro é o primeiro, todos eles se mantêm seguindo essa missão que é muito difícil. Mas nenhum deles desistiu. Todos eles estão seguindo em frente. Pedro
aceitou a missão e seguiu em frente. O que faz a gente imaginar que as missões que Deus nos confere não são fáceis, mas são possíveis. É preciso um algo a mais. O Senhor funda a igreja, confia a Pedro e diz: tu és Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja. Mas Jesus caminhou com Pedro. Jesus caminha conosco. E Jesus, mais do que isso, nos ajuda a caminhar. Nesse domingo, nós nos perguntamos: quem é Jesus para mim? Como eu vivo essa verdade na minha vida e na vida da igreja? Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar nunca, mas sobretudo quando Jesus nos confiar mais uma missão. Frequentemente a missão que Jesus nos confia é árdua e é difícil. Nós precisamos aceitar a missão com coragem, com confiança, lembrando dessas outras palavras também do Santo Padre. Com Jesus, o que parece impossível por nós próprios já não é impossível. Quem é Jesus para mim? É o Filho de Deus que caminha ao meu lado? Ora, Jesus é aquele que pode me levar ao cume da santidade, onde eu não posso chegar sozinho. Portanto, meninas e meninos muito queridos, aceitemos a missão, aceitemos a companhia do Senhor, o acompanhamento do Senhor, para que a gente possa, de fato, chegar à santidade. Nós não conseguimos chegar à santidade sozinhos, mas Jesus é a nossa companhia. Ele está conosco e sempre que nos confia uma missão, Ele oferece essa companhia que vai nos fazer caminhar na direção da santidade. Fiquemos todos e todas na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. Amigos e irmãos, amigas e irmãs, não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se agora. Venha fazer parte dessa comunidade que prega a paz, o amor, a unidade como um caminho para nos levar à santidade. Observem que é um objetivo ambicioso, nem mais nem menos do que santidade. O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você.